Juliano, professor de hemoterapia, idealizador aqui do canal Imunemato Fácil. Então hoje nós vamos para a nossa terceira aula, onde será abordado o assunto interação antígeno-anticorpo. Tá? Então lembrando que na aula anterior nós falamos sobre o que é antígeno e o que é anticorpo. Agora nós vamos ver como eles interagem. Tá? Então hoje nós vamos ter um aprofundamento no conhecimento teórico e já vamos começar a falar aqui também de questões relacionadas à prática laboratorial. Tá? Então, já naturalmente, já existe uma certa dificuldade do anticorpo conseguir, né, chegar ao seu respectivo antígeno na superfície das hemácias. Tá? Então, se durante a prática laboratorial, se o envolvido, né, com a técnica, se ele não criar toda a condição ideal para que o anticorpo consiga se ligar na hemácia e a gente consiga enxergar a aglutinação, então já começamos a ter problema aqui já desde o início, tá, da realização de um teste. Então hoje o foco vai ser esse, nós vamos abordar essas questões, tá? Então vamos para a aula. Tá? Então como que tudo acontece? Então após, né, a sensibilização, ou seja, após a formação de um anticorpo, o caminho natural, né, é o anticorpo se encontrar com seu respectivo antígeno. Então, uma vez que isso acontece, né, então o anticorpo ele se liga ao seu antígeno, tá? Então, mais especificamente, uma região chamada epítopo, e a partir daí, né, então, o anticorpo ele vai se encontrar no ponto que ele realmente foi criado para ser. Ou seja, o anticorpo ele tem uma função. Ele vai se ligar ao seu respectivo antígeno e, a partir dali, né, questões fisiológicas ocorrerão. Tá? Então, para nós aqui, na imunohematologia, né, então, por definição, novamente, aqui, reforçando a aula 2, a aula anterior, né, então, o antígeno ele é uma molécula estranha, então, geralmente uma molécula estranha, tá? Então, aqui, ó, já geralmente, porque existem as condições aqui de doenças autoimunes, né? Então, onde o próprio antígeno do indivíduo ele vai estimular uma resposta, né, tanto moral até quanto celular, e aí nós vamos ter uma condição aqui, uma disfunção, né, e com consequências. Então, para nós, imunemato, então o que vai nos interessar aqui, ó, é a formação de um anticorpo contra uma estrutura estranha, então na maioria das vezes proteínas ou polissacarídeos, né, então aqui carboidratos, e que uma resposta acontecerá. Então a formação de anticorpo acontecerá. E a partir desse momento, né, nós temos condições técnicas de entender, né, de descobrir aonde que esse anticorpo está, em qual momento da resposta imunológica ele se encontra. Então, opa, como assim? Às vezes a gente consegue detectar, né, o anticorpo no início de uma resposta, né, após uma transfusão principalmente, que são os casos mais comuns. Tá? Então, nós encontramos anticorpos ligados na superfície das hemácias transfundidas de um indivíduo. Tá? Ou, dependendo da situação, né, o anticorpo ligado na superfície das hemácias transfundidas e também já livres no soro. Ou numa terceira condição, nós encontramos já os anticorpos apenas livres no soro, né? E com a tendência de uma queda no título, ou seja, uma queda na quantidade dessas moléculas livres na circulação. Tá? Então existem muitos cenários aqui. É isso que torna a imunohematologia complexa, né? Pela quantidade de cenários possíveis que o paciente pode se encontrar. Então aí cabe a um profissional, né, ter a leitura da condição do paciente, né, do momento do paciente. Então costumo dizer para meus alunos, né, que a amostra que eles estão trabalhando é a fotografia do dia do paciente. Pode ser que no outro dia as coisas estejam diferentes até. Tá? Então, existem essas oscilações, mas tudo vai começar aqui realmente com o antígeno despertando a atenção do sistema imunológico. Então, uma vez o anticorpo formado, ele vai, né, então aqui no nosso caso, na circulação sanguínea, esse anticorpo ele vai ser secretado, né, por uma célula do sistema imune chamada plasmócito, então é uma célula secretora de anticorpos, e esses anticorpos começam a ser liberados no soro, eles no plasma do paciente, né? Então a gente encontra no soro, nas nossas amostras,
e esse anticorpo ele vai cair na circulação e em algum momento ele vai encontrar, né, com o seu respectivo antígeno. Então precisa existir uma afinidade química, né, então existe uma leitura, né, vai existir uma interação, né, entre estruturas do anticorpo e estruturas do antígeno que são compatíveis e a partir daí a interação ocorre. Tá? Então o ponto específico da ligação do anticorpo ao antígeno é chamado de epítopo. Então, é a parte ali específica que vai ser reconhecida. Então, o antígeno, ele é considerado a molécula inteira, tá? E aí pode ser vários tipos, né? Então, para nós aqui, por exemplo, poderia ser alguma estrutura lá, pode ser da proteína RH. Agora, qual o lugar exato, né? Em qual ponto dessa estrutura é que o anticorpo faz o reconhecimento? Essa é a questão. Então, por exemplo, já que eu citei o RH, né, então o sistema RH, ele tem lá, né, formados por 3 proteínas que ficam na superfície da hemácia, né, então formando trímeros. Então existe a proteína RH, a proteína RHCE e a RHAG. Né? Então a proteína RHCE, por exemplo, ela tem muitos antígenos ali, ela tem muitas estruturas, né, que podem despertar a atenção do sistema imunológico. Só que em vários pontos diferentes, tá, pode acontecer a interação de diferentes anticorpos. Tá? E esse fenômeno ele determina a especificidade dos anticorpos. Então, a proteína RHCE, por exemplo, ela tem mais ou menos 54 antígenos, né, pelo menos até hoje é o que se conhece, e o indivíduo ele pode formar mais de um anticorpo contra essa estrutura, então contra a proteína RHCE. Então, ele pode, é muito comum, por exemplo, indivíduos formarem anti-C pequeno e anti-E grande, tá? Então, são anticorpos formados contra duas partes, né, da proteína RHCE, e aí existindo ali o ponto exato de ligação entre o anticorpo e cada antígeno. Então, o anticorpo, o anti-C pequeno, ele vai reconhecer a estrutura lá na superfície da molécula RHCE, que determina a especificidade de ser C pequeno positivo. E o anti-E grande é a mesma coisa. Então, o anticorpo ele tem a capacidade de reconhecer aquele ponto, né, então, da proteína RHCE, que ele tem a especificidade. E geralmente, pessoal, isso acontece, tá, através de interações, tá, então de ligações entre alguns pontos, né, da região variável dos anticorpos com a estrutura dos antígenos, e a estrutura do antígeno que chamou a atenção, né, de um linfócito B lá quando ocorreu a sensibilização. Então, em média, tá, então, de acordo com o que o Abbas relata no seu livro, né, no livro de imunologia, aproximadamente de 2 a 10 aminoácidos, eles são compartilhados nessa interação aqui antígeno-anticorpo, tá? Então fixando a molécula de anticorpo ao seu respectivo antígeno, tá? E isso já é uma consequência aqui de uma afinidade, e aí o anticorpo ele vai permanecer ali e fazer o papel dele. Então, uma das principais características aqui é a neutralização. Né? Então, o anticorpo pode neutralizar bactérias, neutralizar vírus, então eles podem se ligar na superfície das hemácias, né? E também depois sinalizar, né, no momento de uma retirada dessas hemácias de circulação, enfim, tá? Então aí depois a gente aprofunda nessa questão, mas o que vale entender aqui agora, então, que existe a troca, né, de cargas entre os aminoácidos presentes nos antígenos e também nos anticorpos, tá? Então, quando o antígeno é um carboidrato, acontece de forma similar também, tá? Então, existe a interação, então, locais, né, onde o anticorpo reconhece o carboidrato, também vai acontecer, né? Então, ali, ó, a formação de ligações não covalentes, irreversíveis, tá? Então, as ligações covalentes, elas formam ligações fortes, né? Porém não tão fortes como as ligações covalentes. Tá? Então aqui costuma-se dizer, né, que as ligações não covalentes elas são formadas por várias ligações fracas que se tornam fortes. E essas ligações são então as forças eletrostáticas, pontes de hidrogênio, forças de Van der Waals e interações hidrofóbicas. Então os anticorpos, né, então eles são glicoproteínas, na verdade, né, são representados pelo formatinho lá em Y,
né, das imunoglobulinas, então são produzidos por linfócitos B, né, então são células do sistema imunológico que têm a capacidade de reconhecer, né, substâncias estranhas, e a partir desse linfócito B, então através de processos de diferenciação, então as células vão se tornar plasmócitos, não, aí já é um tipo celular secretor de anticorpos, né? Então é uma verdadeira usina de produção de anticorpos, e que vão liberá-los, né, para a corrente sanguínea, e eles vão fazer o papel deles. Tá? E o papel deles é o quê? Né? É chegar ao seu respectivo antígeno, e a região do anticorpo que se encaixa ao epítopo é chamado de parátopo. Tá? Então esse termo aqui não é muito comum, a gente nem usa muito, né, lá no banco de sangue, mas fica realmente ali fica subentendido, né? Então para todo o epítopo tem o seu parátopo, né? E eles interagem, a gente enxerga a aglutinação, né, através de positividade ou negatividade, né? Quando não acontece nada a gente chama de negativo, quando aparece alguma aglutinação a gente chama de positivo, e ainda para nos ajudar, né, então existem os diferentes níveis, né, as diferentes intensidades de aglutinação, desde a mais forte, que a gente chama de 4 cruzes, e até, né, a mais fraca, que a gente chama de pó, né, que realmente ali é de difícil visualização, principalmente no método em tubo. No gel fica um pouco mais fácil, né, de visualizar. Tá? E aí a gente tem que trabalhar também com essa condição até da intensidade de aglutinação. Então, assim, gente, são muitas coisas para observar, né? Então, são muitas coisas que podem interferir num teste tão simples, que nos dá lá o positivo e o negativo. Tá? Então, espero ter tido clareza no assunto, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Então, repensem algumas condições para quem aí já trabalha na área, né? Então, tenham o máximo possível de cuidado, tá? Porque aí espero que ter levado para vocês aqui, ó, né, a visualização, né, do caminho que o anticorpo faz, né, até a chegada ali dele no antígeno, né, então da estabilidade dessa reação, e depois o que tudo que acaba sendo acontecendo após, né, essa ligação. Então, para nós, na imunohematologia, não é interessante que o anticorpo se encontre com o antígeno no organismo de um paciente, né, numa condição aqui em vivo. Né. Para outras situações, torcemos para os anticorpos. Né. Então, se nós formos pensar no nosso sistema imunológico, na nossa defesa, então nós queremos que os anticorpos se liguem a todas as substâncias estranhas, né, retirem esses agentes invasores do nosso organismo, e nos deixem sempre protegidos e saudáveis. Tá? Agora, já para a imunohematologia, né, então para a hemoterapia, é o que a gente não quer. Então, nós nunca queremos aí que o paciente passe por isso. Tá bom? Então, até a próxima aula, e é isso aí. Um abraço para todos.